sejam bem-vindos ao Descontraídamente. Mais uma semana, nada. É sempre um gosto. Olá, Diana. Prazer é outra coisa, era o que me dizia alguém. Portanto, sei, estas coisas não fazem sentido nenhum. E isto, não é? Eu ficava com vergonha, falando agora do último episódio, quando eu vi isto a acontecer, ficava com vergonha. Portanto, o tema desta semana, antes de mais, calma, como é que eu vou? Eu sou Inês. Olá, Inês. Olá, Inês. Estava a pegar já no carro, já ia. Olá, Isabela. Olá, Diana. Olá, Ana Luísa. Olá, Mónica. Olá, Invertemos o sentido disto. Essa Diana. É um ao contrário, eu sou a Diana. Olá. É para não Olá a ficarmos todos. tontos, porque é sempre da mesma maneira. Vamos Mas ficar ficam tontos na assim. mesma, porque eu começo numa espiral e deixo as pessoas baralhadas de qualquer maneira. Portanto, hão de ficar tontos, mas depois recompõem-se. Voltamos ao momento presente. Bem-vindos mais uma vez. E o tema desta semana é tiques. Tiques nervosos. Tiques nervosos. Ai, posso começar já, eu? Nós ainda não tínhamos falado nisto, não é? Ainda não tínhamos começado o episódio e já estava a passar o genérico e eu disse, qual é que é o episódio desta semana? Respondem-me, tiques. E a Inês começa, trac, a estalar os dedos. Sim. Caso houvesse dúvidas, Caso houvesse dúvida, exatamente. Mas enquanto agora estávamos aqui com a musiquinha de fundo, eu lembrei-me de outros quantos que eu tenho. Conta-nos. Mas é assim. fizeste uma lista. Fiz assim uma lista muito rápida, que é habitualmente procurar coisas na cara, Sim. constantemente. Eu lembro-me que falámos disso quando gravámos o primeiro episódio, que depois nos estávamos a ver, que É bater com as mãos, não é? e tínhamos Inês. imensos tiques, porque estávamos todas... Uhum. O não é conta. Ou Não é conta, não sei. É capaz É de uma contar. parte da linguagem, no fundo, É que uma é mais bengala, ou menos não a é? mesma coisa que coçar. Porque Sim, estou mas a é dizer mais uma uma- muleta. O bater com os dedinhos, não é? Eu Sim. também. Alguém batia com Eu a... bato Inês com os com as dedos, unhas. eu procuro coisas Eu gosto na quando cara ela faz enquanto... assim. Exato. E tenho Mas este instalado nos este das dedos. mãos assusta. Este, Pronto, mas quando tu É fazes porque eu estou ao lado dela, imagina. Mas não é agressividade, é só mesmo um tique. Pronto, já tive outro, já roí as unhas também durante muitos anos. E costuma ser um dos primeiros tiques que Sim, as sim. pessoas têm. Eu reparo Sim. quando não tenho unhas é porque estou num período muito nervoso da minha vida, é quando a minha ansiedade está nos pinkers e eu até as unhas como. Sim, quando era miúda até dos pés. Ai, Agora não. também não, agora não. Sim. Mas Não tem eu flexibilidade ainda para consigo, isso. se eu Quando era quiser. pequenina, tinha flexibilidade. Não vamos por aí. A minha filha também mete os dedos dos pés na boca tranquilamente. E eu O meu filho penso, também "Ixi, fazia como é isso, que- mas eu como é não que- tenho já fui capaz de fazer isto, agora já não. Ainda põe assim atrás e anda assim na boca. Nós Menos, é que... que nem eu deixava, que isso fazia-me confusão. Não ia dar espaço. Parecia a mim o exercício. Sim, exatamente. Não. Pronto, e estes tiques surgem porque a pessoa às vezes tem que exteriorizar um bocadinho esta energia concentrada que está aqui dentro, tem que sair para algum lado, não é? Provavelmente este meu roer de unhas quando era mais pequenita, que eu lembro-me de ser muito pequenina mesmo e roer as unhas, portanto não ia ver com as minhas ansiedades, na altura não sabia o que é que era isso, mas era uma forma de poder libertar ali um bocadinho a ansiedade. Não é? E vocês, mais tiques? Eu não sei, eu reparo que muitas vezes estou assim, a mexer nos fios ou... Eu era no brinco. Já tive... Assim, aquele. Pera, mas a pessoa está assim no brinco, sabes, imenso tempo. E era sempre quando estava a ouvir alguém, às vezes era para me concentrar. Eu rolo o cabelo. Olha, agora disseste Também. uma coisa super interessante, Às vezes é para me que concentrar. lá estou eu sempre a voltar às crianças, vocês já sabem, né? Pronto. As crianças têm às vezes tiques para se conseguirem agarrar ao momento Concentrar. presente, E eu para tenho, e conseguir caso focar. vocês até se lembram, não é? Eu fazia desenhos durante o nosso curso. Porque às vezes eu tenho esta necessidade para não fugir, então fico ali Por acaso concentrada. também tenho E isto. enquanto estou naquele movimento a fazer desenhos, normalmente são mandalas, ou risquinhos, ou pontinhos, e começas ali no... A mesma coisa que as pessoas que batem com a perna, sabem? Aquele Sei. movimento. Sim. Mas Também depe- é uma mas depois maneira de depende aí. estarem presentes. É, mas aí eu penso de outra maneira, que há pessoas que é exatamente isso que tu acabaste de referir, e há outras que é a ansiedade. Sim, é a ansiedade e é a vontade ou a maneira que arranjaram para estarem presentes, para não sim, fugirem. Sim. E eu fazia desenhos nas aulas. Agora não é um problema porque eu sou uma pessoa adulta e as pessoas respeitam as minhas questões e a maneira. Não é uma questão, é a maneira Fazes de desenhos, ser. fazes desenhos. Ponto Exato. final. Até porque já se aperceberam também que não é por isso que eu estou desatenta, pelo contrário, eu Por estou a acaso fazer tive uma desenhos. situação dessas, eu também tenho o hábito de fazer figuras geométricas ou letras e fui chamada a atenção numa reunião, já era adulta, Sim, também já me mas aconteceu. o senhor tinha umas questões para resolver e achou que o ideal era chamar-me a atenção, porque eu estava a fazer desenhos e eu assenti. Ele achou que tu não estavas a ouvir. Sim, mas isso realmente era uma questão que era dele. Claro, Depois eu continuei a obviamente. fazer os meus desenhos e eu ouvi-o na mesma.
Portanto, Sempre aliás, fiz desenhos. eu lembro perfeitamente quando E a professora começámos. zangava-se comigo. E até tive uma situação, agora não tem a ver com a vergonha, mas vai lá buscar, porque eu fazia imensos desenhos para me concentrar e às vezes fazia casinhas e janelas e portinhas. Faço ilhas também. E nunca mais me esqueci, estávamos a uma aula de matemática e estávamos a dar os números primos, que eu ainda hoje nem primos, nem nada. Nem os outros, nem as outras Pares, famílias, pronto, nem o resto da consigo família. identificar os pares dos ímpares, pronto, já é bom. Mas eram os números primos e eu estava a fazer janelinhas, pronto, mas eu estava a ouvir aquilo e ela pegou na folha, ela, a professora, pegou na folha e envergonhou-me em frente à sala, portanto que eu estava efetivamente noutro sítio, mas eu estava a ouvir. Eu não aprendia aquilo porque eu não queria, não tinha nada a ver com o facto de eu não estar a ouvir, não é? E esta situação sempre me aconteceu, eu sempre utilizei o desenho muito numa de me concentrar. Aliás, eu lembro que no primeiro podcast que gravámos, eu perguntei se podia ter aqui uma folha. Pois foi. Uma folha e uma caneta, que eu disse, não sei o que é que vou fazer com as mãos, porque eu preciso estar constantemente a desenhar e a fazer coisas com as mãos, senão vou estar a bater, vou estar à procura de coisas na cara, portanto para mim, é uma bengala para mim estar... Mas este podcast ajuda-me imenso nisso, para eu ver as coisas que gostava de mudar às vezes em mim. E Não faço questão de mudar isso. Não tem que Eu mudar, lido bem com isso, por não acaso. tem que mudar, está tudo bem, mas há coisas que nós não reparamos em nós às vezes, que nos são chamadas a atenção aqui, porque depois estamos-nos a ver. Mas Os as tiques pessoas, são um deles, as não é? pessoas que nos procuram normalmente são tiques que já estão Nervosos a incomodar, e- não é? Sim, sim. São São muito- tiques que elas já não conseguem parar porque o corpo já utiliza mesmo aquilo para uma libertação de energia e elas já não têm mesmo outra maneira, elas precisam mesmo de trabalhar aquele comportamento porque senão aquilo vai continuar, já não é consciente, é inconsciente o uso de, sei lá. E os tiques podem ser todos e mais alguns variados, de piscar os olhos, a pessoa ter assim um movimento às vezes de... Mastigar em seco, não é? Ou mesmo Mas- só o movimento dos lábios. Muita gente tem. Conheci um senhor que era molhar os lábios constantemente sim, assim. acontece. E tiques de fala, Um pequeno- as pessoas um estão a pequeno falar lagarto, e é como não é? Não é? Sim. Mas há tiques de fala, tu reparas que às vezes as pessoas estão a falar e fazem. E aquilo é só um espaço que a pessoa precisa para se acalmar, para organizar pensar. pensamentos. Deixa-me lembrar uma É cena. como o meu não é, é isso, é a questão de enquanto eu digo não é, estou aqui a organizar Claro. a informação Isso é para muito chato sair. quando estamos a ver uma informação nas notícias, agora que lembrei. E a pessoa está constantemente. E eu vi a notícia, quando é que chega? Então lá está a minha ansiedade, não é? Quando é que a notícia chega? um cliente que fazia o meu pai fritar-se da cabeça, literalmente. Eu lembro-me de ser pequena e ele passado. Pá, simplesmente porque o homem dizia tal e qual, com tudo. Com tudo o senhor dizia tal e qual. Então ele dizia, não sei, tal e qual. Não, tal e qual. Não, tal e qual. E ao fim da tarde, ele, coitado, já vinha furioso com os tal e qual, já não podia ouvir tal e qual. Se alguém dissesse então tal e qual, sem ser aquele senhor, ele já tinha a urticária, não é? É um tique. Eu não sei se é um tico ou não, mas agora aproveito É também uma para força de perguntar. expressão que tu usas já quase como... Eu conheci uma senhora. Já nem era vírgula. Ela só está a rir. Não, mas, desculpa, que eu estou a lembrar da citação. Uma senhora, e que ela, quando estava a falar connosco, ela fechava os olhos, mas ela ficava com os olhos fechados durante muito tempo. Isso às vezes E às acontece. vezes. Tanta impressão que eu não sei lidar com Nunca isso. me aconteceu. Não, Mas eu não, também Nós não, estava eu e o meu pai. Estou aqui a falar tentar com perceber. senhora, E aquelas pessoas a senhora, fazem só assim. e a senhora falava contigo assim. Assim, olha, a casa é assim porque íamos arrendar uma casa. Meu pai andava com uma casa. Está a visualizar. Pronto, a casa é assim. E eu lembro do meu pai estar a olhar para mim e a fazer-me assim, não, bora nos pirar. e eu assim, olhar para o meu pai, assim, mais pequena, né? Se calhar uns 10 anos, e a olhar e a rir-me. E a senhora ficava de tempos infinitos com os olhos fechados. Nós podíamos ter nunca ido embora, apanhei. voltar a beber café. E ela. Faz-me impressão, faz-me. E aquelas pessoas ficam com os olhos assim a meio gás, sabes? Nem está aberto, nem está fechado, estão a falar contigo. E estão à procura das cenas cá em cima, assim. Opá, é muito E eu agora estranho. cada vez que penso nesta senhora, vou-me sempre da brincadeira que nós podíamos ir embora agora e a senhora abrisse os olhos e nós não estávamos lá. Foi só uma parvoeira. Existem antiques, não é? Sejam aquelas questões mais físicas Olha, ou... A questão é que os tiques... Não é? Não é? É aquela cena, por exemplo, os adolescentes têm um tique, quase todos, que é, principalmente os betos, não é? Que é aquela cena assim. Ai, Isso é uma questão, não é dos isso betos, é uma questão de franjas. estética. Do atirar É uma um questão de pelo para trás. Mas reparem, Sim, começa pode com uma ser. questão de franja e aquilo fica. Sim. Aquela cena do- Mas agora, a nível de linguagem, é o tipo. Tipo, Ah, cena. adolescentes, tipo... Tipo, não há cena A para ninguém, cena. não. Acho Agora é que o tipo, bué. tipo, tudo O bué tem também já um é tipo. antigo. eu tenho bué. Eu também tenho um bué. agora. Também não há Mas eu não sei tótil, se já isso não há é tótil. tique, se isso é uma bengala. É uma força uma de bengala. expressão. Não, Mas é uma bengala. Um Mas se calão. tu Há utilizares tanta como um ansiedade, tique, há na tanta realidade ansiedade não que não interessa o conseguem que é, é o falar, não é? sintoma, não é? Sim. É o Eu sintoma. por acaso não acho que seja assim Tipo, tanta tu achas ansiedade. que está associada à Eu ansiedade? acho, Eu acho que enquanto, não. enquanto organizam ideias, não é? Enquanto organizam e não organizam, vai. Eu acho que vai é uma forma do grupo falar.
Eu acho E que se identificarem também é a um bocadinho. linguagem que estão habituados. Nós éramos mais o bué. O bué, o Mas o fixe. bué não é. Os miúdos que eu conheço agora não põem um bué. Mas já Mas não, mas põe um assim. tipo. Em todas as frases. Entre uma palavra e a outra, vai 2 tipos. Mas eu acho que não é Tipo, para terem tempo a pensar. São vírgulas. É São o meu não vírgulas, é. exato. O tipo deve É ser o vírgula. meu não é. Exato, mas eu acho que é mais para ir de pertença. Falam todos mais ou menos da mesma forma. É uma forma de Tem uma linguagem própria, não é? de estarem ali dentro do mesmo E grupo. é normal, em registros em sociedades e Claro. nichos muito pequenos. Sei lá, eu agora lembrei-me do direito porque tirei direito. Aquilo há uma forma de linguagem muito própria daquele sim, é meio, para nos que confundir. depois é extremamente complicado. Às vezes estou a dizer uma palavra e o David olha para mim e fica assim. Sim. E eu, para mim, aquilo não me ocorreu. Espera, e depois, porque já é uma forma de linguagem que nós estamos habituados, mas quanto mais nós estudamos o vocabulário, ler é uma coisa muito boa Claro. para adquirir vocabulário e tu não teres esta necessidade de usarmos estas bengalas. Outra é nós apercebermos que usamos estas bengalas e que se ela me incomodar, não é? A tal história. No caso, Eu normalmente, estou-me a acho que só ver em incomoda casa, a quem ouve. reparei que tenho um tique. Por exemplo, reparei que tenho um tique, ou que faço uma coisa qualquer. É uma vez uma amiga da Matilda que foi lá almoçar a casa, disse-lhe: se fizeres mais um tipo, vais ter que encher. E ela ficou a olhar para mim e achou que eu estava a Ela nem brincar. sabe o que é encher, ela já pensou, vou- encher o quê? Onde é que está o saco? Onde é que está o balão? O balão. E a seguir disse: Estás a usar uma linguagem muito tipo, antiga. Tipo, se continuas a dizer tipo, vai ter que ser criança. E ela: tu disseste tipo 7 flexões. Tipo encher. a Matilda olhou para ela e disse: vais ter que encher. Vais ter que encher. Nunca mais vai para a casa, não é? É que o resto do almoço, No não, mínimo. ficou lá muitas vezes até, adorou. Pois. O resto do almoço, Sem ela tipos. esteve em controle para não dizer tantos tipos. Mas Porque uma questão é E o a prontos? linguagem que tu usas Prontos. no grupo. E outra coisa é quando tu já não consegues falar sem isso. E a minha questão Que era a agora questão é: agora. isso são tiques ou são força de expressão? Eu acho que é mais Eu acho força que de é a expressão. linguagem, a maneira como as pessoas estão Sim, eu também acho que habituadas sim. a ouvir e Uma a expressão. transmitir a Mas sua expressão é uma coisa mensagem. que tu dizes, não é? Aquilo era um exagero, já percebes? Sim, ok. Mas normalmente Mas os em- tiques estão associados a comportamentos físicos e não a comportamentos linguísticos. linguísticos, sim. Mas nós temos, eu não me estou a lembrar. Aí é que falha. O quê, mãe? Explica, Isabel, explica. Não me estou a lembrar. Há um síndrome em que as pessoas dizem. Tourette. Ai, obrigada. Não, nada. Eu adoro. E Porque é muito. Porque as pessoas. Aqui há um tempo estava a ver o programa, o Tabu Então, do. a Inês está a perguntar porquê que ele está a apontar para mim? porque ela olhou assim para mim. Ela diz Tourette e eu adoro. E eu, como assim ela olhou adoro? Não assim para mim. percebi. Vou-te explicar porque é que eu disse isto. Vi um programa do Bruno Nogueira, aquele Tabu, e era sobre um jovem que tinha Tourette. E às tantas, já voltamos à história da vergonha, porque estas pessoas, infelizmente, são obrigadas a lidarem com a vergonha de dizerem coisas em público, e algumas. Por exemplo, este rapaz especificamente levava isto já numa brincadeira. E toda a gente levava aquilo numa brincadeira, porque aquilo é quase sem filtro, não é? Ele está a dizer aquilo que pensa sem querer. E, por exemplo, acontecia-lhe, eu lembro-me de estar a ouvir este exemplo, dele estar na rua e uma rapariga se aproximar dele e de um amigo para pedir indicações e ele dizer: "Ei, é muito boa." Ele não tem culpa, coitado, ele não tem culpa, não é? Coitado, a pessoa não consegue fazer nada em relação a isto. Mas se ele não se ri disto, estás a entender? Como é que a pessoa lida? Depois tens que explicar à pessoa. E havia situações que, imagina, o senhor trabalhava numa loja de cidadão, imagina as coisas que não se passavam lá e ele, coitado, não conseguia controlar. Ele tinha um cartãozinho que todos têm, com a dizer, tem doença síndrome de Tourette. específica, porque Sim. senão. Ninguém acredita nisto, mas isto é um drama na vida das pessoas. Tu queres controlar a tua boca e de repente o teu cérebro não consegue. Estás a ver como estás a rir? Por isso é que eu adoro. Não, mas Porque isso bom. é mesmo aquele caso extremo, não é? de tu Muito- realmente não muito controlas complicado aquilo que estás a isto. dizer. E em termos de linguística acho que é o pior que nós temos, o pior sim, exemplo. sim. Mas em termos de E a pessoa comportamento, quer parar Porque e os não comportamentos consegue, está ali. repetitivos, Tens as pessoas, sítios. antes de sair de casa, tem que dar 10 verificar a voltas à porta. porta. Mas isso Isso é um bocado toque. e são toques, sim. Mas também é ansiedade. não é? Exato, também está relacionado com a ansiedade. Por isso é que, Sim, mas não é bem tique. sim, O não roer é? as unhas, É eu assim, por acaso nem depende, tantas porque- unhas, são mais as peles. Sim. Exato. Há muita gente que deixa de roer as unhas, mas depois tem aquele hábito de fazer. Depois quem me está a ver que puxa assim com o indicador. Sim, aquela- sim, eu quando deixei de é roer, como eu estava a eu quando fazer. deixei de roer Eu as também unhas faço comecei isso. por aí. E é curioso que eu agora estávamos aqui a falar sobre tiques e eu estava a dar por mim a fazer A rodar assim. os anéis. E Não sabes mudar que há os uns anéis de anéis que sítio. já têm esta coisinha para rodar exatamente para a ansiedade. São aqueles anéis da ansiedade. Sim. Mas agora reparem no engraçado: as pessoas deixam de roer as unhas e passam a puxar a pelezinha com o dedo. certeza. O comportamento só mudou.
Exato. Tu A só emoção substituíste. está lá. Só fizemos substituição, porquê? Porque não era tão aceito roer as unhas, vamos arranjar outro. Não, e não se Nós temos de enganem libertar porque vai aquilo de ficar alguma maneira. pior também, estás a entender? Vai piorar ainda, porque o grau de Tem ansiedade tendência, não tem é tendência. tratado e vai ganhando proporções. Há A pessoas que têm ansiedade tiques vai físicos. arranjar uma forma de vir cá para Ela fora. tem que te Exato. dizer que está qualquer coisa a passar-se ali com o teu medo. Há Pronto. pessoas que têm, tipo, contrações do corpo. Estão a falar Sim, convosco sim, e nota-se, estão assim, estás a ver? Pois quem não E há está outras que são a tão ver. fortes que eu cheguei a ver. Eu lembro-me de era um programa qualquer dos Estados Unidos e o rapaz fazia assim com a cabeça, mas de uma maneira tão forte que chegava a bater com a cabeça e ele não conseguia controlar aquilo. Por acaso, minha filha andou aí com um tique, graças a Deus já passou. Mas, Sabes que os tiques costumam aparecer no início do primeiro ciclo? mas apareceu. Explica-nos isso. Isso é o que aconselhamos. Dizem, Sim. dizem os especialistas, tem a ver com o facto de nós, quando termos as crianças, haverá crianças mais cedo hoje em dia com o tipo de escolas Sim, que nós sim. temos, É para se libertarem isso. tem a ver com a libertação de energia física. Então, quando eles entram no primeiro ciclo, que é no primeiro ano, em que são obrigados a ficar mais tempo sentados, em que têm que seguir muitas regras rígidas para as quais não têm maturidade, o corpo arranja maneira de libertar. Muitas crianças começam a roer as unhas no início do primeiro ciclo. Bem interessante. Além de outros tiques físicos que às vezes ganham nas cadeiras de tipo Sim, estão sempre a de ajeitar-se. estar a balançar ou de estar... Sim. Isso é tudo, dizem os especialistas, não digo eu, tem a ver com o facto de a criança que tem uma energia física que não está a conseguir libertar. Causa-lhes ansiedade, não é? Lá E está, é a os maneira cães que quando acontece. estão felizes abanam-se, libertam energia. Os animais têm este comportamento, né, de libertar a energia. Nós ensinamos as pessoas, os seres humanos, A conterem-se. a conterem-se. Não te abanes, não te coces, não te Por não causa grites, disso de balançar não na fales alto. cadeira, a minha mãe tinha muito esse hábito, que era uma coisa que me fazia imensa confusão. Eu adorava. Eu A tua parava. mãe tinha, não eras tu, era Não, a tua não, mãe minha que mãe tinha. tinha. E eu estava a falar com ela, ela estava a avançar. E eu às vezes dizia assim: podes parar? Podes parar? Olha, isso é o tique, aquelas pessoas que estão a falar com Ai, isto. sempre a tocar no texto. Mas agora É uma chamada de imagina atenção, que a tua isso, mãe não é? está, que a tua mãe por acaso era presidente de uma empresa qualquer e estava numa reunião. Agora imagina o que é na vida de uma pessoa que tem que falar para outras e estar constantemente. Então, você já sabe. Isto afeta a vida de uma pessoa. Não, a mim afetava-me logo a visão, porque eu estava a tentar falar com ela e ela estava constantemente assim. E eu assim, Mas ela o meu precisava de cérebro aqui. libertar a energia que tinha E o acumulada. meu cérebro ela fica. Não conseguia. Era uma forma de se embalar, é o tal movimento de soothing, não é? De Que às calmia. vezes nós temos o dedo. Eu às vezes- tenho. Quando começo a ficar com sono, eu às tantas já estou assim. Digo, É um movimento para te acalmar. já estou. Já estás Para a lá. pentear, a Sim, despentear. às vezes já estou só aqui com o cabelo Eu assim, também porque faço estou ali. isso, sim. A Inês tem muito fazer festinhas na mão. Não É sei o se vocês já soothing. repararam. Por acaso hoje tenho Faz tentado a muito, coçar na mão, não é? Mas sim, tenho por Mas acaso. isto tenho. na realidade não são tiques, mas tem quase tudo a mesma origem, que é a ansiedade. É uma forma de libertação. E há bocado tu estavas a dizer, já não me recordo bem, estavas a dizer à Inês que não era bem a mesma coisa, já não me recordo em relação aqui, que um era a ansiedade e o Sim, outro... sim. Estes comportamentos repetitivos Ah, que as Mas, pessoas têm. mas TikTok. depois, Era o na comportamento realidade, o fundamento base, ou seja, o trauma não é o mesmo, a questão não é a Mas o mesma, medo é o- mas é o a medo, ansiedade e o não é? medo, É sim. o medo e a ansiedade, e está tudo aqui interligado, só que depois as pessoas desenvolvem comportamentos diferentes conforme são. Aquilo que lhes fizer mais sentido, exato, sim. Portanto, aquilo que aliviar mais a necessidade que ela tenha de libertar energia, de... E é possível de ser resolvido. Que era esse o Sim. cerne da questão. É Eu tive uma possível. vez um paciente que tinha essas contrações que tu falaste, aqui a nível do pescoço. Atenção, E aquilo complicava-lhe a vida, lá está. Porque Pois. trabalhava numa empresa, porque precisava de ir, era advogado, parece-me, e precisava de ir para tribunal, e não era uma coisa confortável para o seu dia a dia. E fizemos 2 sessões e E resolveu. ele já não se lembra que tinha. Lá está o tal benefício que as pessoas sentem depois, que já não se lembram de como é que era uma vida Antes. Mesmo com antes. aquilo. Eu Havia própria me todo um esqueço. desconforto, não é? Sim. E depois rapidamente se A vida habitua a normal. não ter. Sim. E a confiança que uma pessoa destas ganha, porque ao mesmo tempo que tem esta necessidade de colmatar a sua ansiedade de alguma maneira, ganha a vergonha. Porque as outras pessoas também reparam naquilo, se calhar já foram chamadas a atenção que fazem aquilo com muita frequência, portanto, para elas já é uma questão de vergonha, porque já sabem que a outra pessoa vai reparar e é tal coisa, vou na rua, posso até nem ter a cicatriz, mas como eu sei que já faço isto, já sinto que vai tudo olhar para mim porque eu tenho um tique, porque eu tenho um comportamento. E por vezes o tique Pior. não somos nós que temos a consciência que o temos. São as outras pessoas que nos dão a pessoas que nos consciência. dizem. E isso torna às vezes muito mais complicado. No outro dia estava a falar com uma amiga minha sobre isso, sobre os nossos filhos terem tiques ou não terem tiques e a forma como deveríamos abordar. Porque se uma criança tem um tique, o nosso instinto como mãe é dizer à criança: olha, estás a fazer isso.
Mas isto só vai causar mais ansiedade à criança. E a criança vai ter ainda mais tendência para ter este tique. E isto é uma pescadinha de rabo da boca muito difícil de... Uma criança ou um Eu adulto. acho que foi o que a Inês Mas fez com a isto filha era, dela. isto era Tu ignoraste. Olhando Depois ignorei. e o que eu dizia à minha amiga era resolveu. exatamente uma das primeiras fases é deixar de chamar à Ignorar. criança a atenção àquele comportamento, porque vai piorá-lo. Sempre estamos a chamar a Sim, atenção. era constante. Eu estava a falar com ela e ela punha-se a rodar o pescoço. E se for uma coisa que não seja positiva para a criança? Que lhe faça mal, por exemplo. Por exemplo. Como por roer as exemplo. unhas. Também Rui. Certo. Mas a questão é perceber porque é que a criança rói as unhas. Está ansiosa com testes, está ansiosa porque os pais estão separados e têm que mudar de casa, está ansiosa porque mudou de escola, está... Temos uma criança ansiosa. Pronto. Exato. Pode ser frustrada. Até pode haver outra emoção por trás disto. Normalmente nós estamos a generalizar porque é o que nós encontramos é a ansiedade. Pode ser outro tipo de emoção que esteja a tentar ser libertada. Mas eu acho que a ideia era perceber porque é que a criança rói. Que nós conseguimos perceber na vida daquela criança o que é que está a acontecer. O que é que a está a O que é fazer. que pode ter desfrutado daquele Por exemplo, às vezes há comportamento? aquelas crianças na escola que roem as tampas das canetas com muita frequência, que engoliam o plástico. Não é? Tudo. É Tudo que eu óbvio. conseguisse roer, eu roía. Era lápis, era caneta. E depois perceber o que é que está a causar a ansiedade naquela criança, tentar resolver esse problema, porque quando se resolve essa questão, a criança vai deixar de roer as unhas, não é? Vai deixar de roer a caneta. A questão nas nossas escolas é que nós não podemos pegar nos meninos e tirá-los das escolas e agora aprendes mais tarde. Mas temos que encontrar estratégias entre professores, entre pais, entre crianças. Temos que começar a arranjar Para estratégias minimizar, para minimizar. essas situações que possam criar essa ansiedade, sim. Faz sentido. Pronto, Mas pronto, a hipnoterapia resolve. Quando somos adultos, a hipnoterapia é uma excelente ferramenta porque era aquilo que a Mónica dizia, às vezes em 2 sessões vai só E há aos bengalas sítios. que eu tinha, não são tiques especificamente, mas havia bengalas que eu tinha na vida, às vezes em meio social, onde eu me sentia mais desconfortável, que hoje em dia não tenho e não sinto necessidade de as ter e nem me apercebo às vezes que está tudo ok. Por exemplo, chegar a uma festa e eu não me sentir muito confortável com as pessoas que lá estavam porque eu não os conhecia e ter já obrigatoriamente ter um copo na mão ou qualquer coisa que não sabes o que é que has de fazer às mãos. Estás tipo assim. Sim, a malta que fuma Sabes, hoje também, em puxado um dia- cigarro, não é? Só para Hoje estar em bem dia acompanhado. já não me acontece. As minhas mãos podem estar no mesmo sítio, ou nos bolsos, ou em qualquer sítio. Eu É posso igual, me sentar claro, e é? ficar tranquila. Porque a minha ansiedade já não incomoda nesse nível. E é diferente eu chegar a um sítio e sentir-me confortável na minha pele e poder conhecer pessoas, fazer conexões e ter interesse em saber e as pessoas me estarem a ouvir também se eu me sentir desta maneira. Portanto, a hipnoterapia foi top aqui nestas questões. E a hipnoterapia foi algo que te ajudou a superar essas tuas Sem dúvida, não tinham questões? tanto a ver com os tiques, mas a ansiedade estava presente. Era aí que eu ia perguntar, era isso que eu ia perguntar. Ou seja, não é um tique, o que é mas que é tu a foste ansiedade. perceber que estava atrás disso? Claramente, era a ansiedade e não só também a segurança, a confiança, a autoestima. Porque se eu me sinto desconfortável e ansiosa, eu tenho medo de quê, não é? Se for medo de que me julguem, o problema não será tanto o medo, mas o medo que me julguem, não é? Portanto, não é o medo já aqui, mas é o julgamento, a vergonha, a autoestima, novamente. Às vezes nós achamos que é uma questão e o cérebro é um mundo. O nosso subconsciente diz-nos que, afinal, a razão pela qual está a ter aquele comportamento específico é para nos proteger, porque quando tu vais fazer a ligação, aquilo parece a linha do metro, sabes? Não, mas Como, lá por exemplo? os nossos neurónios lá arranjam maneira daquilo fazer sentido, não é? Claro, tudo faz sentido e tudo tem uma razão. Claro que sim. Aquelas pessoas que têm o tique de bater a perna, como tu estavas a falar, aquela questão do estar ali. Agitar o naquele pé, momento. não é? Sim. Bater a perna. Fazer toc, Bater toc, a toc, toc, perna ou agitar, agitar os os pés pezinhos. portanto, e que percebam que isto acontece quando têm um exame para fazer ou quando há realmente algo que lhes provoca aquele nervosinho miudinho, não é? E que o corpo está a mandar para fora a tal energia. Como é que nós podemos ajudar estas pessoas? Ou como é que estas pessoas podem... Que estratégias ou que ferramentas é que elas podem utilizar? Bem, a primeira estratégia é fazer hipnoterapia. Exato. Essa é a Vir até primeira, nós. assim é a neste primeira. É Vir difícil. até nós e Sim. fazer uma sessão.
Portanto, porque não estou É porque sinceramente, as ferramentas na estou a ver realidade uma- não eliminam a tua ansiedade. Exato. E tu, se não conseguires eliminar a ansiedade, Na é um ciclo origem, vicioso. não é? Porque tu vai ansiedade, comportamento, ansiedade, comportamento, e aquilo é E andas no loop, Sim, não é? podia Ou seja, sugerir exercício físico que ajuda por exemplo, a libertar a a energia. Respirações. Nunca sugeriria, por exemplo, meditação. É uma coisa que vejo muitas vezes, a pessoa ansiosa deve meditar. Quem tem ansiedade não consegue meditar. Eu não diria Consegue. assim. Eu também não diria assim. Começar Não diria assim. tentar Isabel, meditar. Vamos concordar Isabel, discordando e deixem-me eu acabar a concordo minha... contigo, Ah, Isabel. isso agora não. Vamos Se a gente não acabar. concorda, não precisas terminar. Eu percebo o que ela diz. Eu percebo o que ela diz, mas eu já arranjei outra estratégia. Mas fala. Mas porque Mas uma eu pessoa concordo que está contigo, Isabel. com o cérebro verdadeiramente em loop, numa crise de ansiedade, tu estás a pedir para ela se concentrar ou numa coisa ou conseguir lidar Não com os dá. pensamentos. São milhares ao mesmo tempo. A pessoa vai se sentir ainda mais frustrada porque não se está a conseguir concentrar. As pessoas com ansiedade têm dificuldades de concentração. A meditação é usada fora de crise. Ou seja, Lá está, a pessoa mas é treina, o que a Inês estava a querer dizer, eu acho. Estou a pôr o dedo dedo no no ar. ar. A pessoa treina e quando estamos bem, vamos treinando a nossa meditação e aí sim ela pode nos ser útil quando estivermos em crise. Não é numa crise que vamos aprender Claro, aí concordo a ter contigo meditação. plenamente. Sim, mas É também como a numa crise respiração. é, É como a bata com o respiração, pé, a respiração. salte, pule, roa as unhas, faça o que quiser. Mande isso cá para Respiração fora. Não é? deve Grita ser uma almofada. Inspira em 4 e respira em 4. Eu até diria, Só que lá está. concentre só como a na Isabel sua diz, respiração. Não. A pessoa tem que se controlar e tem que focar na respiração. A Exato. ansiedade é sair dos pensamentos e ficar, Sim, sim, ficar mas na se respiração. eu me concentrar na Se respiração tu não- sem tempo, também se tu consigo. não treinas, mas se tu não treinas isto antes, quando estás a ter Não um tens ataque essa de pânico, tu não ferramenta. tens capacidade Não, para fazer lá está, eu isto. não diria para ser numa crise. Agora, Se eu percebi o que a agora Inês pare. disse. A Inês estava a dizer era para aumentar, para tratar a tua ansiedade, para ir tratando, para diminuir. Pronto, se foi assim, mandei para o ar Mas algumas está a falar de coisas. exercício físico. Para te Exercício acalmando, físico, meditação não achava Sim, que mas seja eu, uma boa. mas eu acho que a meditação pode ser praticada um bocadinho todos os dias aconselhada ajuda para na as pessoas com ansiedade. ansiedade, porque as pessoas com ansiedade não estão constantemente numa crise de ansiedade. Portanto, Então, concordamos as duas. Sim, sim. Sim, sim. Portanto, E a Sim, parte da mas- respiração também. Posso dizer Claro. que ao princípio, quando quis meditar, não consegui. Tinha sempre o cérebro em luto. Sabes que a primeira coisa, quando ouço alguém dizer assim, não consigo meditar, eu fico logo atenta aos sinais de ansiedade que aquela pessoa tem. É muito interessante, porque aquilo, a mim, deixa-me logo a pensar, esta pessoa não está a conseguir controlar o loop que mas, tem dentro mas da eu também cabeça acho que isso dela. é acha muito que de não crença. As consegue. pessoas é assim, eu sou muito agitada, não consigo parar. Não é Quantas parar. vezes? Não, quantas vezes é Parece que é as pessoas crença. acham que têm que parar o mundo todo O para fazer mundo meditação. para fazer meditação. Não é bem Não, assim. exato, Sim, também não é não é- bem é assim, mesmo não Eu é? encontrei uma meditação do Wim Hof, que é aquele senhor do gelo, Sim. que é muito boa para pessoas ansiosas e com ataques de pânico e tudo mais, porque aquilo é uma preparação que toda a gente que se vai preparar para fazer estas questões no gelo faz anteriormente. Portanto, tem a ver com a respiração e há partes de contenção da respiração e depois partes em que as pessoas voltam a respirar e isto é bom porque para quem é ansioso e tem a cabeça a mil tem mesmo que se concentrar porque senão não respira e tem que estar ali a aguentar. E então isto é um bom método para quem tem dificuldade em começar a fazer meditação, começar por algum lado, que isto é bom. E é com respiração, dá para a pessoa se controlar. Basta pôr no YouTube Wim Hof, método de respiração, portanto aparece logo em várias línguas e é uma excelente E ir ferramenta. treinando, não é fazer Exato. uma vez e. Mas tu não E a resolves primeira 20 vai anos ser de ansiedade difícil. num dia, não é? Desafiante. Exato. Desafiante. A primeira vai ser desafiante, a segunda vai ser um bocadinho menos, a terceira. Claro. Até que há um dia em que aquilo já sabe maravilhosamente. E que vai ser mais automático. E o que é que acontece com a hipnoterapia? Nós não precisamos que a pessoa pare a cabeça dessa maneira. Sim. Nós, na hipnoterapia, a pessoa pode continuar nesse seu loop, porque mesmo no inconsciente, está no loop no consciente, e no inconsciente é onde nós trabalhamos. E não precisamos. Às vezes as Mas pessoas ainda vêm ter assim, comigo e as dizem: pessoas estão com atenção mas focada eu naquilo que não estás a dizer. consigo- Portanto, eu não há consigo foco naquilo que estás a meditar. dizer. E eu digo: mas não há problema, porque não é exatamente o mesmo método. Mas tens Sim, noção que quando tu começas a fazer hipnoterapia, isto é uma coisa que eu senti, cada vez tu vais melhorando, porque é uma Claro. prática, como a meditação. E Mas se era eu for tal uma coisa... vez mais ansiosa para uma claro. sessão, a sessão corre na mesma. Eu, por norma, tento estabelecer aqui uma ligação de confiança com o meu paciente, porque eu sinto que é a insegurança do processo, não é? De não conhecer e do desconhecido e um bocado o receio. Por isso é que nos ajudam muito Mas aquela isto, neste primeira caso eu sessão, agora não estava é? mesmo a falar de Sim, mim. eu percebi. Imagina que eu vou agora para uma sessão que vou fazer com a minha terapeuta. Se eu for um bocadinho mais ansiosa, a minha cabeça está a mil e eu Sim, é consigo verdade. fazer o processo na mesma É e está tudo verdade, bem. É verdade, sim, senhor. Sim, mas quem recorre a nós por ansiedade, não tendo conhecimento nenhum, nunca tendo feito uma sessão, tentar que aquela pessoa comece a usar ferramentas mais conscientes para a ansiedade
é uma boa estratégia. Uma boa estratégia. Depois a sessão também ter Correr melhor, sim. mais impacto. Claro. Porque a pessoa vai estar extremamente preocupada, porque sabe que está em loop e nós estamos a pedir uma coisa e a pessoa continua. É aquele treinador de bancada que a Ana dizia que não se cala, quer dizer. E isto, para quem já é muito ansioso, torna-se mais difícil. Portanto, a gente vai ter que arranjar outro recurso para depois a pessoa conseguir fazer Por um lado, eu acho arranjar esse recurso, mas acima de tudo também entender. A pessoa entender que esse treinador de bancada está lá e vamos aceitá-lo. Exato. Sim. E dizer, pronto, agora vamos escolher onde é que vamos focar a como da meditação, não é? O treinador de bancada. Os treinadores de bancada durante a meditação também vem mudar de pensamentos. É aceitar, ok, já vieram, já podem ir. E nós continuamos a seguir a voz do terapeuta. Claro, nós chamamos embora o GPS diz, era a 60 metros, era a 60 metros e tu depois voltas os 60 metros para Exato. E podemos fazer e nós perguntas damos e tempo, dizer, enquanto terapeutas, nós damos tempo. Quando estiver preparado, quando já estiver, pode-me dizer. Portanto, nós damos tempo até para a pessoa ir à procura das suas respostas e cada um tem o seu tempo. Há pessoas que são mais rápidas, outras são mais lentas. Mas a questão é tiques. Sair à rua sem tiques é possível. Para deixar de sentir a vergonha, deixar de sentir que fomos condenados para toda a vida. A limitação que os tiques podem trazer. É fácil porque realmente é uma questão. Novamente, a hipnoterapia é para toda a gente, nem toda a gente é para a hipnoterapia, não é? Portanto, basta que tenhas um sintoma que a hipnoterapia te pode ajudar a resolver esse. Nós vamos à fonte, à origem desse sintoma, seja ele um tique, a ansiedade, o roer as unhas, o mexer no cabelo, não interessa qual é. Portanto, call me, não é? É o que se costuma dizer, liguem-nos e vão ver por vocês realmente as transformações que eu vejo nos meus pacientes. É das coisas que mais gozo me dá hoje em dia. É a pessoa aparecer ali e de repente ela nem se aperceber que já não tem aquilo, que é uma pessoa totalmente distinta daquela que apareceu ali à nossa frente na primeira consulta. Mesmo. Obrigada a vocês. Obrigada. Até à próxima. E a quem nos ouviu. Até a próxima semana. Subscrevam, partilhem, ponham like, deixem-nos comentários. Deixem-nos perguntas, sugestões de novos episódios e até para a semana. Até para a semana. Obrigada. Beijinhos. Tchau, tchau.